Olá, boa noite, alunos do segundo ano médio. Sou o professor José Marques, da Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo, e vim falar com vocês um pouco sobre vocação, empreendedorismo e competências do futuro. Aqui tem uma breve apresentação do meu currículo, uma mini bio, mostrando mais do que a experiência de mais de 20 anos atuando no mercado corporativo. A coisa que eu mais gosto de trazer em termos de experiência, de vivência, é exatamente o fato de ser professor, consultor, mas antes de mais nada, empreendedor. Uma natureza e uma essência empreendedora muito forte. E é uma coisa que, quando me fizeram esse convite para estar aqui com vocês, eu me senti muito agradecido. E o porquê? Porque eu sou egresso da escola estadual e para mim foi uma oportunidade muito grande, porque eu sempre quis, voltando no tempo, falava, cara, seria tão bacana poder falar de empreendedorismo ainda na minha formação. E estamos aqui hoje exatamente para trazer essa vivência para vocês, trazer um pouco desse olhar para vocês. E diante de uma expectativa muito grande, porque vocês terão agora um programa de formação para que realmente vocês possam experimentar um pouco disso. Então esse programa, vocês vão receber um cronograma mais detalhado com tudo isso, tá? Mas ele tem como princípio essa palestra de sensibilização. E eu vou passar um pouco do cronograma dessa palestra para vocês, tá? Mas diante desses encontros que vão acontecer nas próximas etapas, a ideia é que vocês possam vivenciar e dimensionar ainda mais essa experiência, num conteúdo específico para cada ano e para que cada ano também desenvolva o seu projeto, seja do Fundamental 2 ou seja do ensino médio. Tá? A ideia é que a gente consiga fazer isso, aqui já tem a base para a gente promover uma interação. A única coisa que eu vou pedir para vocês, eu vou pedir para a gente fazer essa interação, de repente, mais para o final, tá? Até para a gente ter tempo para interagir, conversar e eu passar esse meu conteúdo para vocês. E como eu falei, a ideia aqui é disseminar a importância e a relevância dessa cultura empreendedora para estimular esses comportamentos empreendedores entre vocês, para que vocês consigam enxergar, e por meio desse incentivo, toda essa prática do empreendedorismo para ser um grande gerador desse protagonismo juvenil. E lembrando que empreendedorismo ele constitui um conjunto de comportamentos e habilidades que podem, literalmente, serem adquiridos e desenvolvidos ao longo de uma jornada. Que aí sim, a partir de tudo isso, você tem a capacidade de aproveitar as oportunidades, melhorar esses processos e, quiçá também, por que não, inventar e criar os seus novos negócios. Perfeito? E aqui é um pouco do cronograma que eu pretendo, nesse curto espaço de tempo, trabalhar com vocês. Esse cenário que a gente está vivendo hoje, essa necessidade do novo normal, que tanto se fala, o como eu trabalho as minhas competências e o que eu estou fazendo para desenvolvê-las. Entender ainda mais o que é esse empreender, essa base do que é empreender e como a gente vê isso sendo apresentado para nós no dia a dia. A relevância das competências empreendedoras e o que eu posso fazer para desenvolvê-las. E, principalmente, é dar boas-vindas a esse futuro empreendedor que se desenha à minha frente. Afinal, a gente tem toda uma mudança que está aí à nossa porta. É a nossa decisão de saber se a gente vai, literalmente, adentrar por ela ou não. E antes da gente começar, vou pedir para vocês, seja você que está assistindo essa aula comigo, ou se tiver alguém do seu lado, pega um papel, deixa aí do lado, para a gente ir interagindo ao longo dessa apresentação, tá? Então deixa ele daí do seu lado e aí a gente vai ao longo dessa pequena palestra, a gente vai conversando e você vai deixando ele aí com você. Tudo bem? E talvez isso daí possa estar acontecendo com vocês exatamente isso. O ano começou, era 2020, você tinha uma série de projetos na cabeça sendo desenhados, o anseio por um trabalho novo, já pensando na faculdade, alguns querendo um curso específico de formação para melhorar a empregabilidade, outros pensando e desejando até mesmo uma viagem, por que não? E de repente viu tudo isso ruir à sua frente. E aí eu trago essa capa da The Economist, que é do mês passado, que ele traz exatamente essa provocação. O mundo ele está fechado. Só que esse mundo ele não está fechado somente para você ou para mim. Ele está fechado literalmente para todo mundo. Ou seja, é um cenário que está sendo transformado que ninguém, pelo menos nessa geração que vivemos, passou por isso ainda. É algo sem precedentes. A mesma forma que tem algo sem precedentes, as pessoas inclusive falam, eu vou esperar as coisas voltarem à normalidade para tomar uma decisão, para fazer alguma coisa. O que as pessoas não se atentaram ainda é que esse é o nosso novo normal. E o mundo não vai voltar para aquilo que era antes. O mundo não vai voltar para aquilo que era dezembro de 2019. Ou vou além, o mundo não vai voltar para aquilo que era o carnaval de 2020. O mundo, ele é agora.
E compete a nós interagirmos com ele. Aí você fala, Zé, mas como é que eu vou interagir com tudo isso? É tudo muito incerto, é tudo muito instável, como é que eu lido com todo esse cenário? Pois bem, saiba que isso, para nós, principalmente que está acostumado a lidar com liderança, estratégia e, digamos assim, dentro das organizações, isso já é algo que a gente já vem trabalhando há um certo tempo. Para ser mais exato, tem até um acrônimo que é exatamente as iniciais de volatilidade, incerteza, complexidade e ambiguidade, né, que é algo que 2 professores do sul da Califórnia foram pegar emprestado dessa coisa de análise de cenários, que é muito utilizado dentro do ambiente militar, e trouxeram isso há 20 anos para dentro do ambiente tão complexo que as grandes organizações estavam passando. E o porquê? Porque quando a gente fala de volatilidade, a gente está falando que as coisas estão acontecendo numa intensidade muito grande, muito rápido. E aí, automaticamente, isso incorre o quê? Em riscos. E isso, a sociedade, de uma certa forma, isso vem acontecendo principalmente de 20 anos para cá. Quando a gente fala de incerteza, muitas vezes isso incorre no quê? Numa paralisia em tomada de ação, em tomada de decisão. Porque tudo é muito incerto. E aí, automaticamente, eu me vejo, às vezes, bloqueado em fazer algumas coisas. Quando a gente fala de complexo, algo que é extremamente complexo, muitas vezes é uma interdependência das ações que acabam gerando o quê? Cenários que eu não consigo lidar com isso. E aí, automaticamente, a coisa se torna meio dual, essa dualidade começa a acontecer. E principalmente quando a gente lida com ambiguidade, né, aquela coisa que pode ser que está certo, pode ser que não esteja, isso vai gerando o quê? Dúvidas. E para lidar dentro de um ambiente como esse, não basta somente ter um bom diploma ou somente a base do conhecimento. Eu tenho que colocar toda a minha habilidade e toda a minha base atitudinal em prol disso. Ou seja, eu preciso formatar algumas coisas que vão além do conhecimento específico. Ou seja, eu preciso buscar desenvolver a minha visão diante desses cenários. Eu preciso melhorar a minha compreensão para facilitar e literalmente ter maior amplitude para diferentes perspectivas. Eu preciso trazer mais clareza diante dos fatos para que eu melhore o meu foco e melhore também a minha potencialidade, que é a minha natureza criativa. E principalmente que eu venha a ser dinâmico, né, numa parte de me tornar mais ágil, para que isso favoreça a minha tomada de decisão e a geração do algo novo. Essa é a grande verdade. Ou seja, esse cenário ele vem sendo cada vez mais trabalhado e a gente necessita disso. Então a gente precisa trazer esse algo mais, esse plus, que somente o conhecimento específico, não sozinho ele não vai fazer, como diz, andorinha não vai fazer verão, mas eu tenho que reunir todas essas novas competências e trazer isso para o modo prático. E novamente, isso não é uma coisa que está acontecendo somente com você ou comigo, está acontecendo com o mundo como um todo. E aí eu vou pegar emprestado uma fala do próprio Charles Darwin, né, que é o pai daquilo que nós temos como o evolucionismo, e ele traz exatamente isso. Não é o mais forte de uma espécie que sobrevive, nem o mais rápido, nem o mais inteligente, mas sim aquele que está melhor adaptado ao quê? À mudança. Então chegou a hora da gente reunir tudo aquilo que a gente realmente tem como anseio, como desejo, como vontade, como conhecimento, e a forma de levar tudo isso adiante para mudar esse cenário que está à nossa volta. Então, novamente, ter essa oportunidade de poder compartilhar, nem que for um pouquinho dessa visão com vocês, diante de uma oportunidade que está sendo lançada, é uma coisa muito rica, muito grande que está sendo propiciada. E aí sim, a gente vai trazer aquilo que são os pilares de ter uma boa competência, que é o quê? É reunir conhecimento, habilidade e atitude em prol do desenvolvimento de tudo isso que está sendo posto. Ou seja, é aquilo que eu sei, a forma que eu coloco tudo isso, digamos, em prática, que é a minha habilidade de transformar o conhecimento numa ação, e principalmente como eu vou interagir com tudo isso, de que maneira eu ponho tudo isso à disposição, né, seja do meu indivíduo, ou seja, literalmente, de uma sociedade como um todo. E aí tem um detalhe, né, o que você anda fazendo, principalmente nesse período, onde tudo se torna tão incerto, né, onde você está esperando esse novo normal. Como eu falei, esse novo normal está acontecendo, é agora, é já. E aí talvez, né, e uma dica que eu passo para vocês, Einstein nunca teve isso tão certo, que é exatamente isso. Insanidade é continuar a fazer as mesmas coisas e esperar um resultado diferente. Traduzindo, se você acha que está numa rotina, vai querer que a vida volte ao normal, para retomar a partir dessa rotina, imagina qual é o resultado que você vai ter. É o mesmo que você tinha antes, até mesmo desse isolamento social. Então chegou a hora de você pensar diferente, chegou a hora de você tomar uma postura diferente. E talvez esse momento oportuno está acontecendo agora com você.
E aí você pode até trazer, né? Será que Darwin está certo em cima disso? Talvez, mas é uma forma como você vai lidar com isso. E novamente, né? Isso daqui é uma capa da Exame de 2 anos, 1 ano e meio, 2 anos atrás, onde ele enaltece o crescimento e a necessidade das organizações em termos de elevar ainda mais a necessidade desse conhecimento aplicado, ter essa experiência empreendedora das pessoas no desenvolvimento dessas novas organizações, do que tão somente o diploma que ele trouxe da sua faculdade. E é interessante que quando isso levantou, foi na mesma época que o CEO, né, de uma rede social famosa, né, diante daquilo que era, né, a vida profissional das pessoas, falou, a partir de hoje não é necessário ter um diploma para entrar dentro dessa rede social famosa. Só que o que ele não contextualizou é que no ambiente que ele pedia isso, é exatamente o ambiente onde favorece o desenvolvimento da experiência empreendedora dos indivíduos. Onde empreendedorismo, inclusive, se ensina dentro, ou se pratica dentro do ambiente escolar, dentro do ambiente acadêmico, que é exatamente o Vale do Silício. E o porquê? Porque as organizações cada vez mais precisam de pessoas que agreguem valor e principalmente potencializem esse valor das organizações frente exatamente a essa necessidade de gerar longevidade para esses negócios. E, novamente, quando você traz toda essa informação e você trabalha tudo isso, né, vem em cima dessa síntese a definição do que é o empreendedor. E mais do que a própria definição que se apresenta ali em cima do Sebrae, que é a capacidade de transformar a ideia, né, ou o sonho é uma ideia em uma realidade rentável, né, e principalmente por que ela tem que ser uma realidade rentável? Porque eu tenho que transformar tudo isso em algo que me traga satisfação e lucro. Por quê? Para gerar longevidade. Ou até mesmo uma frase, né, do nosso, digamos assim, nosso patrono, que é o seu Dr. Alencar Burti, né, que ele traz exatamente: empreendedor não é o saber o quanto eu vou ganhar no final do mês, mas sim o quanto eu sou livre diante das minhas escolhas. Ou seja, é protagonismo. Mas eu, particularmente, eu gosto dessa definição que está ali dentro do próprio dicionário, que é o quê? Empreendedor é aquele que empreende, é aquele que se aventura na realização de coisas difíceis ou fora do comum, um sujeito ativo, arrojado. É aquele camarada que literalmente toma para si a cargo algo que é exatamente o que é uma empresa, um negócio, ele cria tudo isso, né? E mais uma vez, mitigando o risco, buscando a concretização desse sonho, que é a visão do próprio Sebrae. Mas eu, particularmente, eu gosto exatamente desse adjetivo que está ali, que é o verbo mais o esforço. Ou seja, empreender, né, como adjetivo, ou seja, a inflexão em cima daquilo que é a direcionamento da nossa essência como pessoas, é o quê? É trazer ação e base de colocar em prática com o esforço. Ou seja, não dá para você empreender sentado numa cadeira. Você tem que literalmente buscar essa interação para alcançar o seu sonho, o seu objetivo. E isso é se tornar cada vez mais empreendedor. O mais interessante é que quando a gente fala de empreender, o que se mostra muito à tona às pessoas é o lado bonito do empreendedorismo. Todo mundo tem uma receita de bolo, tem um livro aparente para ofertar isso como uma solução eficaz para aquilo. Só que o que as pessoas não enxergam, né, o que está por trás do empreendedorismo, é exatamente essa dura realidade de você lidar com o ambiente, muitas vezes em fatores macroeconômicos, que impactam o desenvolvimento do seu negócio. Ou seja, antes de você ser o seu próprio chefe, você tem que se tornar responsável por todas as suas ações. E por que eu trago isso? Porque quando a gente traz os aspectos positivos e negativos do empreendedorismo, aquilo que se torna latente, né, para o empreendedor, dentro daquilo que mostra esse brilho no olho, é ele como agente de transformação. Ele ter a capacidade de fazer aquilo que ele almeja, aquilo que ele gosta. E, principalmente, 2 características do comportamento empreendedor muito latente, que é a sua independência e autorrealização. Só que o que está pelo lado negativo é exatamente essa jornada intensa de trabalho, os riscos que ele corre ao longo dessa jornada. E, principalmente, as responsabilidades e a burocracia de lidar com tudo isso. E aí, novamente, né, talvez você se pergunte, fala, Zé, mas espera aí, né, quer dizer que os aspectos negativos que dá brilho no olho está muito claro. Só que esses aspectos negativos, ele não é só inerente ao empreendedor. Eu vejo meu pai trabalhando, eu trabalho todos os dias e estou literalmente condicionado a isso. A uma jornada intensa, ao risco, à responsabilidade e à própria burocracia. Pois bem, se você também já teve essa percepção, por que não, então, pensar em empreender como uma opção de carreira? E não precisa ser nada para agora, não. Você, aos poucos, vai desenvolvendo essas características empreendedoras para que você coloque tudo isso em prática. E muitas vezes isso pode começar, inclusive, da empresa que você está. Haja visto que isso é latente. Não só
para o empreendedor, mas para todos os profissionais que hoje são literalmente cobiçados pelo mercado de trabalho. E, novamente, quando eu pego essa figura do empreendedor, talvez você possa ser, né, a Cristina Jonqueira, não sei se vocês a conhecem, mas ela, juntamente com o teu sócio, né, o David Vélez, montou aquilo que seria a primeira fintech brasileira, o Nubank. O que as pessoas não sabem é que ela abriu mão de uma carreira promissora e muito, né, renomada que ela tinha no crédito, no mercado de crédito e varejo dos bancos brasileiros, para se tornar empreendedor e montar o seu banco. Ou então eu posso empreender dentro da organização que eu represento. E aí eu gosto muito desse senhor que aí está. Eu falo que esse tiozinho, quem vê pensa que eu sou novão, né? Mas assim, quando você olha o Art Fry, ele foi um camarada que pegou um projeto errado de uma cola que não colava e transformou isso num dos principais produtos de uma gigante da indústria química, que é a 3M. Ele pegou essa cola que não colava e transformou isso no bendito do post-it, né? Ou seja, em cima de uma necessidade que ele tinha, ele criou um novo produto com representatividade e conhecimento, entre aspas, da marca no mundo inteiro. Ou seja, ele empreendeu dentro da base da organização que ele representava. E é esse perfil desse profissional que hoje é cada vez mais cobiçado. E aí, novamente, né, quando a gente fala em reunir essas competências, ok, eu tenho conhecimento, habilidade e atitude, mas o que diferencia tudo isso, né, para aquilo que seria a necessidade das competências empreendedoras? E aqui você tem uma definição, né, uma síntese um pouco mais clara de um programa que tem, né, um estudo no continente europeu, que ele pegou as principais iniciativas de formação empreendedora que decorrem dentro do continente e eles começaram a mapear, né, os grandes incentivos, o que eles faziam dentro desses programas de formação empreendedora e que tipo de empreendedor era esse que eles estavam querendo auxiliar na sua formação. E um contexto que ele traz exatamente por definição, ele traz empreendedorismo como uma competência que o indivíduo tem, e ele escolhe, ele se desenvolve essa competência, né, ao longo da vida como um todo, mas é principalmente nessa capacidade dele literalmente gerar valor, gerar, digamos assim, esse princípio de valor não só para ele como indivíduo, mas para a sociedade como um todo. E esse valor ele pode ser um valor de cunho social, cultural ou até mesmo financeiro. E principalmente ao reconhecer essa oportunidade e transformar tudo isso em algo de relevância e valor não só para ele e para o indivíduo, ele transforma isso para qualquer organização que ele representa, seja a empresa que ele está, qualquer iniciativa comunitária ou até mesmo uma instituição de ensino cujo qual ele está se desenvolvendo e também aplicando. E novamente, quando você olha, né, quais são essas competências que tanto se fala de maneira mais macro, aí abre-se 15 competências que elas vão desde identificação de oportunidade, criatividade, visão, valorização das ideias, até mesmo capacidade de aprender com a experiência, capacidade de trabalhar com os outros, mobilização de pessoas e recursos. Ou seja, todas essas competências, eu peguei só algumas delas aqui, elas são relevantes para aquilo que a gente tem como desenvolvimento, como pessoas, né, dentro da sociedade, para gerar valor para você e para todos os indivíduos. E o mais interessante, quando nós temos as pessoas que nós respeitamos e admiramos como empreendedores, a gente pode olhar para essas competências e falar, cara, o que esses caras que eu tanto admiro e tanto gosto, eles têm em comum com esse quadro que tem aqui? Você vai ter certeza que você vai pensar umas 2 ou 3, 4 fácil em cima disso. E vou além. Quais são as pessoas que eu sigo, que eu admiro? Quais são as competências que esse indivíduo tem? Você também vai pensar em umas 3, 4 fácil. E vou além. E eu, como indivíduo, quais são as competências que hoje eu acredito que eu tenho e principalmente quais delas aqui que eu posso melhorar? Talvez todas essas oportunidades elas vêm culminando e ajudando você no seu desenvolvimento, inclusive como um empreendedor. Perfeito? E aí, em cima desse cenário, todas essas 15, né, digamos assim, competências desenhadas, elas acabaram sendo estruturadas em cima de 3 macrocompetências, que é exatamente a capacidade de identificar uma oportunidade. A partir do momento que eu identifico essa oportunidade, eu crio um plano de ação para que realmente eu consiga estruturar, para colocar essa oportunidade, para literalmente ser explorada, e aí eu vou para aquilo que a gente chama de into action, ou seja, fazer acontecer. Ou seja, é muito mais que reunir conhecimento, buscar informação, desenhar tudo isso dentro de um plano prático e principalmente ter a atitude de buscar aquilo que foi desenhado. Traduzindo, é reunir todas as minhas bases, todos os meus conhecimentos para fazer essas coisas acontecerem. Você quer ver um exemplo claro disso? Eu trago esse sujeito aqui, Daniel Ek. Daniel Ek, ele foi, para quem não conhece, ele foi o fundador daquilo que nós temos como Spotify.
né, que é uma plataforma hoje, né, que faz toda a base de entretenimento, cultura, música, podcast, e teoricamente o mundo inteiro hoje acaba fazendo uso dela, né, para poder inclusive manter alguma expectativa, um sonho, né, e manter toda a sua base de entretenimento e cultura nutrida perante a tudo isso. O que as pessoas não sabem ou não conhecem é a trajetória empreendedora desse jovem. Ele ainda pequeno, acho que você tinha seus 12, 13 anos, ele já, entre aspas, a sua paixão por aquilo que ele tinha de internet, ele percebeu que os pequenos comerciantes locais, eles não tinham um site, digamos assim, para poder fazer a sua presença digital. E aí ele começou a criar sites e organizar esses sites para os pequenos comerciantes locais. A partir daí, junto com outro sócio, o que ele fez? Ele começou a criar uma primeira empresa de publicidade digital para posicionar todos esses clientes frente a esse mercado novo que acabava surgindo. E aí veio uma aquisição, um grande player global foi e fez a aquisição e comprou essa empresa dele, tornando ele, sim, jovem ainda já, digamos assim, uma pessoa, né, de sucesso e com muito recurso no bolso. Você acha que ele ficou parado? De maneira alguma. Isso transformou ele naquilo que a gente chama de empreendedor serial. Ao entender a grande dor desse mercado, né, da música, né, da cultura e do entretenimento, a grande dificuldade que as pessoas tinham de ter disponível ali, né, a necessidade de poder ouvir uma boa música, né, e principalmente as gravadoras e os artistas de receberem por esse produto que eles acabaram de disponibilizar no mercado, falou, cara, por que não criar uma plataforma onde eu disponibilizo todo esse conteúdo de áudio juntamente para que esses produtores e essas gravadoras recebam por esse serviço. E foi assim que nasceu todo esse conceito de Spotify. Traduzindo, ele pegou a base de identificar uma oportunidade, criou um plano de ação para tudo isso e literalmente colocou ele em prática e fez acontecer. Você quer ver uma outra curiosidade? Isso aqui é uma foto pequena da equipe dele, né, que foi tirada recentemente. Tá? E quando ele traz essa visão dessa equipe, todos que estão aí sabem, né, literalmente qual é a sua função para contribuir para a longevidade do Spotify. Para crescer juntamente com ele e manter o Spotify como a principal plataforma de, digamos assim, de geração de conteúdo, de música e entretenimento para essas pessoas. E uma coisa que é interessante, a forma como ele trabalha e como ele desenhou o desenvolvimento dessas pessoas, desses profissionais, acabou influenciando o mundo todo com uma técnica e uma prática de gestão de projetos chamada Squad. E o que é? Seria uma forma de gestionar projetos por pessoas, gestionar projetos por áreas de interesse e, principalmente, gerenciar projetos por meio de interação pelo conhecimento e a competência organizacional criada. E traduzindo, imagina que um jovem com essa visão, com essa cultura, cria uma metodologia nova que acaba impactando, inclusive, empresas tão grandes, né, e tão, digamos, bem posicionadas e muito mais longevas do que aquilo que é a trajetória do Spotify, mas que foram se espelhar nele, nessa necessidade de trazer inovação e também a contribuição desses jovens e com esse novo pensamento para gerar uma longevidade para o negócio dessas empresas. E aí você pode ainda perguntar, mas por que desenvolver competências empreendedoras? Por que isso é tão relevante? Pois bem, esse daqui é um dado, né, de um ano e meio atrás, exatamente da Universidade de Oxford, fazendo uma projeção do que seria 15 anos, onde ele traz que 47% das profissões que existem hoje, né, deixarão de existir. Com esse atual cenário que a gente vive hoje, eu posso garantir duas coisas. É claro que é uma inferência minha. Eu posso garantir duas coisas. Em 2034, eu não vou falar que são 47%. Eu vou te dizer que esse número ele tem de ser a maior. Pode ser 55%, 60%. Ou então, diferente, em vez de 47% deixarem de existir em 2034, de repente isso se antecipa para 2030, 2028. Ou seja, o impacto que a gente vai sofrer desse novo normal ele é muito grande. Você duvida? Pois bem, isso aqui é um cenário ali, no primeiro bloco, né, daquilo que foi o começo do século passado, onde estava em evidência aquele que é o pianista, que é a pessoa responsável pela interação, né, dentro do cinema mudo, ou do acendedor de poste. Essas profissões, com o passar do tempo, caíram por terra. E aqui tem duas profissões que era muito comum há 15 anos atrás. Que eram quem? Que eram os operadores de pregão e, principalmente, né, aquilo que era o gerente de locadora. Traduzindo, o que elas têm em comum? Essas profissões não existem mais. Ou seja, o mundo ele passa muito rápido.
Você tem prova disso? Aqui eu tenho duas, digamos assim, ciências muito fortes e são longevas ao longo da história da humanidade, que é o princípio do direito e a medicina. O quanto que essas duas ciências vêm sendo impactadas pelos avanços tecnológicos. Para quem não conhece, existe um sistema computacional de base cognitiva que a IBM tem, chamado Watson. E tem 2 estudos recentes do Watson, coisa de 2 anos atrás, onde na base do direito o Watson ele foi capaz de reunir os principais pontos de uma simples petição, coisa que é feita por um advogado de primeiro ano, ou até mesmo um trainee dentro do escritório de advocacia, e ele peticionou e foi apresentada essa petição para o juiz e automaticamente ele aceitou essa petição, formada pelo sistema computacional. Outra coisa, ele reuniu todos os diagnósticos de imagem, de sangue, de pacientes com o quadro, né, de câncer, por exemplo, e ele conseguiu diagnosticar e trazer os resultados desse diagnóstico mais rápido que uma junta médica, cerca de 50%. Traduzindo, quando a gente olha todo esse cenário, a gente começa a ficar até mesmo assustado. Falou, cara, mas será que a máquina vai tomar o meu lugar? De maneira nenhuma. Lembre-se que para a máquina tomar esse lugar, quem alimenta a máquina de informação e quem interage com essa máquina, faz essa interface, somos nós. E somos nós que somos capazes, literalmente, de criar coisas magníficas como essa. Desde que a gente esteja disposto a reunir tudo que a gente tem na nossa capacidade de transformação em prol desse novo mundo que vem se desenhando. E aí, para você ver o quanto que isso é relevante, quanto que isso mostra essa transformação, isso daqui foi exatamente no conclave quando foi nomeado o Papa Bento XVI em 2005, né? A Praça de São Pedro estava exatamente assim, as pessoas literalmente olhando para frente, esperando exatamente o momento do conclave. Essa foto já é mais recente, no Papa Francisco, quando ele olha em 2013, ele bate o olho, olha a quantidade de dispositivos, de devices, olhando para frente para que as pessoas carregassem esse momento. Mais do que falar, eu estava lá, eu registrei esse momento para ser vivenciado ao longo do tempo. Para poder carregar isso comigo de maneira sustentável, falar, olha, eu estava presente. E principalmente quanto que ele reverberou e compartilhou de informação. E aí eu trago exatamente essa situação, né? Vocês, não sei se vocês conhecem, eu particularmente gosto bastante, confesso que poderia até assistir mais, mas a correria acaba impedindo, mas que é exatamente o Black Mirror, que é essa série onde a pessoa ela carrega um dispositivo, né? Acho que atrás da orelha, aqui no pescoço, e ele vai armazenando todos os dados que ele vivencia ao longo do dia, e aos poucos ele vai vivenciando todos aqueles dados diante de toda a informação armazenada. Normalmente, quando eu pergunto para as pessoas em palestra quanto tempo você acha que isso vai demorar, tem gente que fala que vai demorar 15 anos, 20 anos. Né? E se eu falar para vocês que teve uma empresa que há 2 anos atrás já adentrou com a patente exatamente de uma lente que era colocado, né, esse dispositivo, esse device era colocado no olho humano e ela interagia com aquilo que estava no seu dispositivo móvel. Para que você, com um simples clique, ou armazenasse uma imagem, ou fizesse um curto vídeo, ou até mesmo para quem jogou Pokémon GO, imagina que você dentro da realidade aumentada, você vê o Pokémon interagindo com você e você numa simples piscada trazendo a captura desse Pokémon. Ou seja, isso não é daqui a 15 anos, isso aqui não é daqui a 10 anos. Isso aqui já foi, entre aspas, colocado em pesquisa há 2 anos atrás. Traduzindo, é uma coisa muito rápida que é inerente e está para acontecer. Perfeito? E entrando aqui na nossa reta final, lembra que eu pedi para vocês para deixarem aí do lado um papel. Né? E se você interagiu com alguém, conversou com alguém, né, que você tenha isso aí do lado. Então, se você, entre aspas, né, rabiscou, fez uma anotação em cima desse papel, quiser até interagir comigo aqui, ó, pode digitar um aqui, eu vou ver o que você fez ou o que você deixou de fazer. Tá? Beleza, tranquilo. Se você estava com esse papel do lado para passar um pouco de tempo, fez uma dobradura, né, fez um aviãozinho, né, ou então até mesmo ficou com raiva, amassou esse papel e jogou longe por algum motivo, põe aqui, digita um 2 aqui, tá, que eu vou saber o que você fez. Ou então, você foi um pouco mais pragmático e falou assim, eu vou deixar esse papel aqui do lado e uma caneta, e vou esperar ele me dar um comando, né, porque a hora que ele me der o comando eu vou tomar nota disso, eu vou fazer alguma coisa em cima disso. Pode digitar esse 3 aí. Fica tranquilo. Tá? Não tem nada de errado entre digitar 1, 2 ou 3. Né? Isso só mostra um pouco de como você quer passar por esse mundo e quer interagir com ele. Essa é a verdade.
né? Seja você um pouco mais criativo, seja um pouco mais maker no sentido de utilização das mãos para fazer isso, ou até mesmo aguardando um comando para tomar um plano de ação. Agora, se você literalmente nem papel foi buscar e ficou falando, para que eu vou pegar papel? Talvez, o grande motivo de eu estar aqui hoje na sua frente é para te mostrar o que pode ser feito com uma folha de papel em branco. A sala está quieta. A folha em branco. O quadro negro. O 0 você já tem. O não você já tem. Basta não fazer nada. E eu te garanto, nenhum dos seus sonhos vai se realizar. Mas o fato é que você tem sonhos. Você tem grandes sonhos. Eles te deixam inquieto. Eles te impulsionam. Você sabe que no fim do dia são esses sonhos que te definem, que fazem de você alguém que pode fazer a diferença. Mas você sabe que esses sonhos não valem de nada se continuarem sendo apenas sonhos. Porque como nós, como tudo, um sonho tem um ciclo de vida. Ele nasce, cresce, se reproduz e o quê? Você é confiante, não é? Mas é confiante o suficiente para romper o silêncio dessa sala? Para encher de planos essa folha de papel em branco que está te encarando? Para transformar a escuridão do quadro negro em claridade? Para mover o 0 da esquerda para a direita? Você já parou para pensar no que esse sonho precisa para crescer? Que não é só de coração que sonhos vivem. Esse é o lugar de tentar, errar e tentar de novo. Aqui, os sonhos que nasceram em você crescerão, se reproduzirão e ganharão a rua, o bairro, a cidade, o mundo. Mudar o mundo começa num sonho. Um sonho que enche o branco de uma folha de papel. Enche 1000 brancos de 1000 folhas de papel. Cresce, 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 se multiplica, contagia, inspira e muda o mundo. Eu tiro base por mim. Primeira vez que eu vi esse vídeo, faz um tempinho já. Até que os dados que são apresentados aí de uma pesquisa Endeavor Sebrae, e eles já foram até superados em alguns pontos, tá? Principalmente dentro do ambiente universitário. Mas eu confesso que desde aquela época, quando eu vejo uma folha de papel em branco, eu não consigo ficar quieto. Eu preciso e tenho a necessidade de interagir com ela. Por quê? Porque a forma não só de deixar registrado tudo aquilo que eu penso, acredito, mas é a forma de querer transformar o meio que eu estou inserido. E, novamente, que ambiente é esse que foi retratado? Né? Que lugar é esse que me convida a ser desafiado? É exatamente o ambiente da formação, é dentro do ambiente da escola, é dentro do ambiente da faculdade. E é isso que a gente tem que buscar, é ter todo esse momento onde que não me falta oportunidade de papel em branco para que eu possa interagir com isso e buscar todo esse momento. Por isso que eu falo, talvez tudo isso que está sendo colocado agora é a forma de que, mais do que registrar a nossa presença, é colocar tudo aquilo que a gente tem, né, por conhecimento, habilidade e atitude, na transformação desse novo cenário que está chegando aí. Por isso que a gente fala, venha você também fazer parte dessa mudança, venha trazer para você tudo aquilo que você já reúne como competência e vem desenvolver toda essa competência empreendedora que ela é capaz sim de ser vivenciada, ser transformada e principalmente que a gente possa trazer tudo isso em prol de uma sociedade que está cada vez mais carente e vai precisar muito de tudo isso que a gente tem como formação empreendedora para ajudar nessa nova reconstrução que está surgindo aí. Traduzindo, eu tenho que reunir tudo aquilo que são as minhas competências, todos os meus conhecimentos, habilidades e atitudes, movido por essa paixão que literalmente me faz buscar o algo novo, que me gera essa inquietude e principalmente em prol de uma sociedade que cada vez mais precisa e carece de tudo isso para que a gente possa colocar isso adiante, para transformar todo esse cenário. Mais uma vez, agradeço a oportunidade de estar aqui com vocês. Aqui seguem os nossos contatos, tanto do Sebrae quanto da própria Ana Maria, que vai interagir com vocês ao longo desse programa. Perfeito? Aqui tem o atendimento da faculdade, cujo qual eu sou professor e represento,
que é a Escola Superior de Empreendedorismo do Sebrae São Paulo. E ali embaixo, por último, é meu e-mail pessoal. Se você quiser interagir comigo depois, me mandar uma mensagem, a gente pode seguir por aqui e dar continuidade em tudo isso. Mais uma vez, obrigado, sigo à disposição de vocês.